Eita, não funcionou ainda? Aqui. Vocês autorizam a gravação? Sim. Claro. Sim. Obrigado. Aê, Sim. obrigado. Sejam bem-vindos. Estamos chegando já no final do percurso. E vamos terminar. Passa a palavra. Bota o volume aí, meu. Passa a palavra. Hoje será comigo. Nós vamos falar sobre roteiro, sobre produção, porque não dá para criar um jogo sem ter um roteiro adequado, um roteiro legal. Eu reforço que no final da aula, o Alessandro vai falar sobre a construção do projeto de vocês, Ângelo Bortolina, tá? Ele vai já dar algumas dicas do que a gente está esperando aí. Mas, antes disso, nosso tema hoje é roteiro. Quero agradecer desde já a ajuda do Francisco e a ajuda do Gabriel, que vão estar projetando as coisas aí para a gente ter uma aula bem interativa e bem legal. Bem, qualquer dúvida, coloquem no chat, o Alessandro está de olho aí, e aí a qualquer momento pode perguntar, fique à vontade para isso. Eu sei que nem todo mundo tem um microfone bom, né? Ou tem um áudio, dá para abrir o áudio numa boa, então se quiser colocar no chat, tá de boa. A gente vai fazer uma dinâmica. Passa o slide para mim. A gente vai fazer uma dinâmica de aquecimento. Essa dinâmica é para entender como funciona uma história. Então, eu vou pedir que eu vou falar os nomezinhos de vocês, você abre o microfone ou escreve no chat. Se você escrever no chat, o Alessandro lê para você. Se você abrir o microfone, você mesmo fala. Como é que vai funcionar o nosso aquecimento? Pode passar? A gente vai criar junto uma história. Então, eu vou liberar alguns elementos para que você possa estar construindo a tua história a partir desses elementos. O detalhe é o seguinte, o próximo aluno escolhido, ele tem que continuar a história a partir do que o outro já colocou. Então, se o outro colocou que estava dia, eu não posso colocar que está à noite. E assim por diante. É uma dinâmica super rápida, mas é legal. Ô, Ângela, vou te convidar para ser a pessoa que vai começar. Tá bom? Ângela? Abre o teu microfone. Tô aqui. É você que vai começar. Libera o primeiro elemento para a Ângela. Para começar a história? Isso. Aí. Coloca ele na história. Quindinha apaixonar. Ângela, coloca ele na história. Tô pensando, professora. Não pensa muito, senão não casa. Vamos? Mas é pra colocar o que na Deixa eu história? pensar. Nesse momento, a Ângela vai colocar o gatinho na história. É a única coisa que Era ela uma tem para vez colocar na um história. gatinho que nasceu no lixão. Perfeito. Vai, próximo item. E agora, Ângelo, você continua. Ele viveu no lixão até a fase da adolescência. E a casa? Encaixa a casa aí. Ah, tá, a casa? Tá, peraí. Ele foi adotado por uma família que morava nessa casa. Perfeito. Vai, Luciana. É a Luciana que morava lá. Eu tô na rua. O gato na casa. Um dia o gato derrubou uma vela e queimou a casa inteira. Nossa. Vai lá. Quem é o próximo? Guilherme, vai. Aí depois que o gato queimou a casa inteira, a menina foi e desculpou ele mesmo assim. Beleza. Vai, Diego. Pode escrever ou pode abrir o microfone e falar, do seu jeitinho. Diego? Tá escrevendo? João, já se prepara para ser o próximo, depois do Diego. Não? Alessandro, nada ainda? Nada, tá mudo.
Tá, vai, João, continua para mim. Tranquilo, Ale. Ah, O vai lá. gato se apaixonou, segundo o João aqui. O gato se apaixonou. Gostei. Larissa, você continua? Vai, Larissa. Ai, difícil. Aí depois que ele se apaixonou, ele pegou uma colher e bateu na mulher dele. Ai, Jesus! Que amor é esse, meu Deus? Esse gato é machista. É machista, também achei. Ô, Matheus Terraça, você continua para mim? Beleza. Ai, meu... Espera um pouco. Estamos esperando, calma. Matheus, não me deixa muito não, Matheus, me ajuda. Hoje Felipe, a aula vai vai se até o preparando para o domingo. próximo. Professora, acho que ele Não não vai quer não, casar, isso aqui não? Depois disso, a menina ligou pra polícia pra cuidar do gato. Ai, coitado do gato, vai ser preso o gato agora. Vai, mais uma. Quem eu tinha falado? Para se preparar, o Felipe Manuel. Felipe, encaixa esse CD aí. Como? Pode pôr no chat ou pode falar. O pessoal está falando que vocês são dramáticos. E aí, o CD? Maria Eduarda Lopes. Vendo? Na hora de Ei, queimar Gabriel, a casa, de bater, vocês estão tudo rapidinho. Agora que é um CD, vocês estão no maior silêncio, mano. vai lá, Gabriel Modesto. Encaixa esse CD aí. Mas para o gato pediu desculpas. Ele fez um CD para a menina. Para a menina ou para... Ele fez Tá, pra beleza. gatinha. Para a gatinha. Agora eu quero que alguém... Vamos ver quem aqui... Tô ficando sem opção. Emerson, me ajuda. Me socorre aqui com esses lápis. Ele escreveu uma música boa e colocou dentro do CD. E os lápis? Ah, ele escreveu com lápis de cor, entendi, desculpa, erro meu. Vai lá, Ângela, de novo com você, vai. Vê como é que você encaixa aí o que fizeram com a sua história, olha. Eu não consegui. Fica quieto. Ele escreveu uma carta de amor para a gatinha. Para pôr junto do CD. Beleza, mais um. Vai, Guilherme. Fecha isso para nós. Depois dele fazer disso tudo, ele chamou a gatinha para viajar na praia. Fizeram uma lua de mel. Passa para mim? O que vocês acabaram de criar foi uma história. Uma história confusa, uma história atrapalhada, mas vocês criaram uma grande história. Uma história, ela precisa disso, ela precisa de começo, meio e fim, ela precisa de elementos, né? Que é o que conduzem uma história. E hoje a gente vai estar falando sobre roteiro. Por quê? Não dá para se ter um jogo se você não tiver um bom roteiro. O roteiro é fundamental para que seu jogo tenha sucesso ou não, tá? Fica muito claro para a gente, dentro do contexto escolar, que quando a gente fala em jogo, passa para mim, Gabriel, a gente está falando, acima de tudo, no que é um roteiro.
Por quê? Lembra quando a Dani falou que, assim, ela chegou aqui já com uma ideia, vocês vão lembrar da aula passada, que ela falou, ó, o Ângelo Boa, ele tem essas duas perguntas, a Bortolina, sei lá, vai fazer essas duas perguntas, e aí a ideia, e aí ela foi construir com vocês o que ia acontecer. Mas, em si, ela estava o tempo todo focada num pré-roteiro, um roteiro já existente. Quando você cria seu jogo, qualquer jogo ou história, ele exige necessariamente que nós tenhamos um roteiro. Mas o que é um roteiro? Manda para frente. O roteiro, olha, o Sid Field, que é um grande roteirista, ele vai falar assim, que roteiro é uma história contada em imagens, diálogos e descrição dentro do contexto de uma estrutura dramática. Isso parece que não faz muito sentido para a gente. Mas o que é? Primeiro, é uma história. Isso é importante a gente lembrar. Segundo, ela vai ter imagens, diálogos e descrição. Porque se você tiver, se no seu roteiro ele não tiver imagens, ele não tiver os diálogos, ele não tiver a descrição, vai ser muito difícil que você crie uma história coesa, uma história que aconteça de forma natural. Eu imagino que muitos de vocês, quando viram assim, o gato terminou a história na praia com a gata. Poxa, mas ele tinha agredido ela. Então, politicamente correto não foi. Então, você chegou no fim da história um pouco preocupado com o rumo e com o tipo de ideia que você vendeu aí. Então, eu criei uma ideia que o quê? Se ele comprar uma coisa, se ele fizer um CD e se ele pagar um passeio caro, ele pode ficar com essa gata. Lembra? É a questão ética do negócio. Então, em si, você chega num final que é satisfatório para quantos? Quantas pessoas vão parar lá no feed nas suas notícias para poder falar para você o quanto a tua história não atendeu porque tinha características machistas ou qualquer coisa do tipo. Estou citando na nossa brincadeira aqui, mas isso acontece mais do que a gente imagina. Existem histórias muito bem criadas, com ideologias, com ideias, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Mas eu queria definir roteiro legal para vocês. E aí eu tenho aqui uma definição. Passa para mim, Gabriel. O roteiro é uma forma de escrita de qualquer audiovisual. É uma forma literária efêmera, pois só existe durante o tempo que leva para ser convertido em um produto audiovisual. Ou seja, o roteiro, dificilmente você vai ter algum livro que ele esteja... Você vai ter um livro focado em explicar roteiro e etc., mas o roteiro ele não é feito para virar um livro. O roteiro não é feito para ser lido do jeito que a gente vai ler aqui. Ele é feito para ser encenado, para ser transformado em prática de escrita. Então, sem esse material escrito, a gente tem um grande si do que fazer. Então, o que o roteiro faz? É uma forma literária efêmera, pois só existe durante o tempo que leva para ser convertido em um produto audiovisual. No entanto, sem material escrito, não se pode dizer nada. Por isso, um bom roteiro não é garantia de um bom filme, pois sem um roteiro não existe um bom filme. Então, assim, o que eu tenho aqui? Qual é a explicação do documento? Que para você ter um bom filme, você precisa ter um roteiro legal. Se eu tenho um roteiro legal, é certeza de que eu vou ter um filme legal. Não é. Vai depender de encenação, vai depender de uma porção de coisas. Mas, em si, um roteiro legal já é metade do processo. Tranquilo? Eu quero mostrar um roteiro. Passa para mim, Gabriel. Eu peguei aí um trecho de um programa bem antigo aí, de 2001, chamado... O roteiro desse programa chama Brava Gente Brasileira, um programa da Rede Globo. E esse episódio chama-se Episódio O Circo. Ele foi exibido em 8/2/2001, tá? E ele foi escrito por Yara, aí tem o sobrenome dela, Steinsteicher, sei lá. E aí, o que acontece? Aqui vai falar sobre a cena 1. O que eu quero que você entenda é que, assim, toda a explicação desse roteiro, isso aqui, tudo que eu estou colocando aqui, você precisa ter no teu roteiro quando você criar. Mas eu vou criar um roteiro pré-seletiva? Não. Talvez você tenha que criar um roteiro para você definir como é que você vai fazer seu projeto do Ângelo Boa, com a Bortolina lá, ou para fazer qualquer projeto voltado para a criação de jogos, sempre vai ser necessário um roteiro. E esse é o formato do roteiro. Você tem aí cena 1, estúdio,
int dia. O que seria isso? É o lugar onde está sendo gravado, ou seja, estúdio. A interação é durante o dia. E aí mostra aí o que o personagem está fazendo. Estênio é o personagem. Estênio brinca com objetos circenses, malabares, chapéu de mágico, nariz de palhaço e etc. Câmera nele, abrindo aos poucos para o estúdio. Então, imagina que começa com a câmera bem nele e vai abrindo. Isso é muito comum. Você vê no filme, tem 2, 3 focos de câmera. Aquilo, às vezes, foi pensado no roteiro, já para dar a sensação de que você está focado no personagem e depois abriu para o ambiente. Ou que você abriu para o ambiente e fechou no personagem, quando eu quero dar aquele efeito dramático, né? Do personagem ter... eu quero mostrar a tristeza do personagem. Então, eu saio do macro e venho para o micro, para o personagem. Mas podia ser o inverso. E aí, quando tem estênio, tudo em maiúsculo, o que vai aparecer embaixo? A fala do personagem. E aí o estênio fala, tradição quase milenar, manifestação cultural que vai e vem, caravana de profissionais da emoção, do humor, da alegria de crianças e adultos. É o circo que está chegando no Brava Gente Brasileira hoje. Repare que ele está fazendo a apresentação do que vai rolar no programa, então ele começa mexendo uns trequinhos lá, tudo, e ele está mexendo, e aí daqui a pouco ele começa a falar com o público. Então abre, provavelmente o olhar dele sobe, e ele vai olhar para a câmera e vai falar tradição quase milenar, manifestação cultural que vai e vem, e aí assim por diante. Repare, isso é um exemplo de roteiro, e é um trechinho muito pequeno. O roteiro pode ter várias páginas, pode ser uma coisa bem mais complexa que isso. Eu vou passar passa mais um slide para mim. E aí tem alguns tópicos sobre roteiro. Então, assim, primeiro, o roteiro apresenta tópicos gerais, ele tem que explicar. Lembra lá quando você viu o roteiro agora há pouco, que ele fala episódio circo? Então, ele tem que dar uma ideia de a finalidade, o tema, o objetivo do que ele está fazendo. É uma lista pequena, pois é um sumário. O roteiro, ele é uma lista pequena, ele não vai... Pode ser que, por exemplo, na hora do estênio falar, ele acrescente mais coisas, ele pode chegar no roteiro, ele pode improvisar, ou o câmera pode sentir que ele deve mexer. Então, assim, geralmente o roteiro é algo bem menor do que o projeto acontecendo. E o roteiro não gasta muito tempo. A ideia, principalmente, é que o roteiro ele seja bem breve, ele seja meio que automático e permita ao espectador ter uma ideia do que será apresentado e na ordem que será. Hoje, muitas animações, muitos desenhos, pode passar mais um, eles fazem um brainstorm. O que é isso? Eles têm lá uma definição, até com desenhos. Às vezes o roteiro não passa de um monte de desenho do que vai acontecer depois do quê. Até aqui, tá tranquilo? Tá tranquilo para todo mundo? Todo mundo conseguiu entender legal do que a gente está falando? Eu queria que vocês subissem um sim aí, se você está entendendo até aqui. Aí no chat, sobe para o Alessandro um sim, se você está entendendo. João sim, beleza. Alexandre sim. Ale? Luciana sim. Todo mundo sim. Matheus sim, Ângela sim. Fico muito feliz. Professor Alessandro agora sim. A gente vai... Que bom! Eu quero agora fazer o seguinte, eu quero começar a falar sobre as histórias dentro do contexto de alguns jogos. E para isso, agora eu vou contar com a colaboração, inclusive, de quem conhece o jogo que eu estou falando. Porque, assim, por mais que eu conheça o jogo, eu não sou nenhuma especialista em jogos. E, por isso, fica bem claro que a hora que você... Poxa, esse jogo aí que está aparecendo, eu jogo muito, eu conheço tal coisa que a professora não falou. Então, por favor, acrescenta a aula. A gente está aqui para aprender junto. Isso é o primordial. E aí, eu quero mostrar para vocês Detroit. Esse é o primeiro jogo que eu quero mostrar. Become Human é o nome completo do jogo. É um jogo sensacional, assim, que muita gente joga muito feliz, assim, e até joga mais de uma vez, porque ele permite vários finais. Ele retrata uma realidade futurista, um momento pós-apocalíptico. Pode passar, Gabriel. Francisco também pode já entrar com o seu.
E aí o que acontece? É um jogo futurista, no momento pós-apocalíptico, que nos dá dezenas de finais alternativos. Então, depende do que você escolheu para o jogo, o final ele vai ser diferente. O que significa isso? Significa que as minhas escolhas, elas interferem diretamente no que meu personagem vai viver. O jogo, ele transpassa toda uma ideia de ódio pelas diferenças. Francisco está conseguindo? Ele dá toda essa ideia do ódio pelas diferenças, o quanto essas... a gente fala muito, né, que a inspiração pode ter sido a questão nazista, porque tem muita coisa no jogo que remete a esse período. Você vê lá alguns cenários que lembram campos de concentração, porém, não é humano contra humano, como no nazismo ou em determinados momentos históricos aí, onde você tem um grande preconceito. A situação toda aqui é as diferenças do androide para o humano. Então, o androide, ele é menosprezado, ele tem as suas próprias ideias, ele já está bem mais perfeito, assim, no acabamento. Você olha aí os desenhos que o Gabriel está mostrando. Eu queria que o Francisco mostrasse o vídeo de um pouco do jogo para vocês verem, para facilitar também. Se você está enfrentando problemas para mostrar, Fran, avisa a gente que o Alessandro tem no ponto também. Eu faço, sem problema nenhum. A gente não está te ouvindo. Fran? Deixa no ponto, Ale. Se Francisco, faz assim, faz um sinal de positivo aí. Não, a minha internet que está oscilando, desculpa. Tranquilo. Alessandro, puxa aí, Ale. Aí, o que a gente queria mostrar? Que, assim, todo o jogo, ele traz uma ideia de luta de sobrevivência. A ideia toda é essa luta para sobreviver no mundo que eles não entendem plenamente, porque como androides, eles têm limitações, eles são feitos para determinadas coisas, né? Para quem já assistiu aí, Exterminador do Futuro, para quem já assistiu Eu, Robô, esse filme vai conversar bastante com essas realidades, tá? É um filme interessante, é um jogo, desculpa, interessantíssimo, é que a gente estava falando sobre filme antes, eu, o Guilherme e o Alessandro. É um jogo interessantíssimo e de uma qualidade muito grande. Você vai ver aí, se der tempo aí no vídeo, que tem uns momentos que tem todas as dimensões do jogo. Ele dá 360 graus, assim. Você se sente de verdade fazendo parte de um filme, não perde para filme nenhum. Hoje em dia, os jogos, eles têm uma... Estão vendo. Tem uma interação magnífica. Todos os traços aí, eles vão usar algumas ideias de genocídio muito reais, algumas abordagens bastante históricas. Então, o cara que escreveu, ele tinha um conhecimento sobre essa luta humana com o que é diferente, muito séria. Então, é um jogo que mexe com a tua realidade e com como você enxerga as coisas acontecendo. Bem, o detalhe sobre o jogo é que ele sempre vai primar por você fazer a coisa certa, mesmo que a coisa certa não te beneficie naquele momento. O seu final está intimamente ligado com você ter escolhido em todos os momentos fazer a coisa certa. Então, assim, existem finais muito ruins e finais muito bons. E isso fica claro quando você só chega no melhor final se todas as suas escolhas foram éticas. Isso é legal. Quando se trata de um jogo, e um jogo de violência, não é um jogo não violento. Mas ele vende uma ideia de que, por mais que exista violência, ela não é uma coisa boa. Isso é legal. Bem, Detroit, eu queria ver se tem alguém que jogue e queira fazer algum acréscimo, enquanto a gente está olhando aqui. Alguém quer fazer algum acréscimo? Algum dos meninos jogam? Meninas?
Alguém jogou esse jogo já? Bom, joguei só o começo, Só então não souber posso comentar 4 muito. reais no videogame. Você gostou, Rian? Ah, pelo começo é legalzinho, eu já vi alguns vídeos assim, mas não tenho muito pra comentar, não. Ah, não, legal. Legal saber que já jogou. O gráfico do Guilherme, jogo é João e Alexandre fantástico. não jogaram. Não? Então, eu aconselho, se tiverem a oportunidade, é um jogo que vale a pena, tá? E assim, ele tem 3 personagens centrais, é o Marco, a Kara e o Connor. A Kara, ela tá cuidando de uma criança o tempo todo, então é a Alice, né? O final dela tá interligado com o dessa criança. E os outros 2 são outras opções, são lados opostos. E aí você tem toda uma dimensão que você pode abordar com personagens diferentes e é bem legal, tá? Eu queria mostrar, porque para quem está olhando aí o jogo, o gráfico é incrível, incrível. E não é um jogo de não violência, é um jogo com arma e tudo mais, mas você tem uma moralidade, sim, presente no jogo, tá? Quem fez pensou bastante sobre isso e na importância de abordar o quanto a violência pode ser ruim. Então, a gente tem muita gente que olha para jogos que vocês jogam e pensa assim, não, esse jogo tem tiro, já é um jogo ruim, tá incentivando mal, não sei o quê. E a gente discorda plenamente que existem jogos que não têm esse fundamento. Vou pedir que o Alessandro passe para o próximo vídeo, o Gabriel estenda o slide aí para o Far Cry. Ó, a gente vai falar agora sobre o Far Cry. Eu escolhi o 4 porque me disseram aqui em casa que é o melhor de todos, tá? Eu gostei do 3, mas eu sou suspeita para falar. Então, eu gostei do 3, achei o 3 muito legal. Gabriel, o seu slide não passou, filho. Ó, o que acontece aí no Far Cry? Primeiro, é um jogo considerado bem violento mesmo. Ele está em primeira pessoa, né? FPS, que é First Person Shooter. E você tem uma total liberdade de escolher o lado que você vai seguir dentro do jogo. Isso é muito legal. Na minha opinião, acho que uma das coisas mais legais do jogo é essa ideia de que suas escolhas elas sofrem consequências. Como na vida, no Far Cry você também sofre a consequência de tudo aquilo que você escolheu. Então, uma escolha ruim vai ser um problema para você. E uma escolha boa vai ser um benefício em algum momento dentro do jogo. O Far Cry tem uma história que é voltada para a família do protagonista, o AJ, e ele vai ocorrer apenas essa história, ele vai conhecendo ela ao longo do jogo, não é uma coisa, ela não se apresenta de imediato. Sabe quando a gente lê na história, era uma vez, e aí tudo vai sair, fulano era assim, não, o AJ, ele vai descobrindo durante o jogo a história que envolve a família dele. Ele foi para uma terra distante aí, a fim de enterrar a mãe dele. A mãe dele morreu e ela desejava que as cinzas dela estivessem junto com a da irmã dele, que ainda tinha morrido criança. Só que quando ele chega nesse lugar, isso é no início do jogo, o tio dele, que é o Pagamin, ele é um ditador nesse local. E aí um ditador, assim, violento e etc. E aí é isso que faz a grande história do jogo, que ele vai decidir para que lado que ele vai ficar, se ele vai ficar junto da resistência, que é contra o tio dele, ou junto com o tio dele, etc. O foco do Far Cry é na atualidade. Ele está falando de guerras que ocorrem aí no mundo. Você tem o Far Cry, que número é o que está saindo agora? É o 6. O 6 vai sair agora, que ele tem um personagem, inclusive, híbrido. Ele não dá nenhuma sexualidade para o personagem. O Far Cry ele está muito interessado nessa questão de manter o jogo uma coisa muito atual. Então, a base dele é os lugares onde já ocorrem conflitos no mundo. É uma guerrilha organizada. Às vezes ele fala de uma guerra civil, às vezes ele se refere a uma guerra entre povos, mas o Far Cry ele tem todo um foco de demonstrar o quanto, dentro da nossa realidade aqui de guerras,
a gente não sabe nada do que está acontecendo. O que é legal nesse em específico, no 4, é que o derramamento de sangue do jogo, ele gera uma reflexão para o personagem lá no final. Então, você pode ver o personagem pensando a respeito, não está fazendo movimento, Bibs. E se realmente era necessário ter morrido tanta gente. O Far Cry ele vai trazer essa reflexão. Tranquilo? Vou passar para o Minecraft. Eu queria explicar um pouco sobre Minecraft, porque a gente tem algumas ideias relacionadas ao Minecraft que são muito difusas por aí. A primeira é assim, quem criou o Minecraft, criou porque na época ele não tinha tanto recurso para fazer um jogo que tivesse uns gráficos legais. Então, vou pedir para o Alê também colocar aí os trechos do Minecraft acontecendo. Então, o Minecraft tem essa coisa muito parecida com um jogo muito antigo, e eu acho que até é estranho quando você pega e você tem computador que nem roda o Minecraft. E o que é estranho para a gente. Mas a história é o seguinte, é uma produção individual, o objetivo é sobreviver e derrotar o chefe final. Eles estão em um mundo alternativo, onde tudo é quadradinho aí, né? Não é o único jogo de mundo alternativo, mas está cheio de jogo de mundo alternativo, onde você cria todo um contexto. Desliga e liga, de repente. Aí, nesse mundo alternativo, você tem o Steve, que ele precisa conseguir recursos para criar sua casa e sobreviver aos ataques dos monstros. O que significa Minecraft? Mining, né? Minerar, e o craft, construir. Então, a ideia aqui do jogo é minerar e construir, tá? E esses recursos que o Steve precisa conseguir, eles estão num lugar chamado Nether, que é o que ele precisa, onde ele precisa ir, que seria uma espécie de inferno, tá? Para quem joga o Minecraft aí, pode me ajudar, se quiser, fica à vontade para abrir o microfone, mas é uma espécie de inferno, onde ele tem que ir para conseguir mais recursos para construir. E o final do jogo ele está tentando ir para um lugar chamado End, que significa fim. Então, assim, todo o contexto Minecraft é um contexto muito voltado para essa realidade aí diferenciada de construção, de mineração e de transformação do Minecraft de uma forma geral, tá? O objetivo, a coisa que ele quer fazer no jogo, a principal aí é matar o End Dragon, né? Que é o bichinho final aí, o desafio final do Steve aí para tudo dar certo no universo dele. É um jogo que ele não termina igual para ninguém, tudo depende de como você trabalha o jogo, mas que ele é um jogo que ele tem uma história, que muita gente joga sem ter ideia de que história é. Vai construindo, vai subindo, vai descendo, vai matando, e não tem nenhuma noção. No Far Cry, que a gente falou um pouco antes, é mais difícil, você precisa mais de noção da história para fazer suas escolhas do que no Minecraft. Então, a impressão que você tem é que o Minecraft ele acaba te deixando um pouco mais livre, a história existe, mas você não está tão atrelado à história para poder jogar. No entanto, existem dezenas de jogos que precisam muito mais da história, e às vezes, quando a gente não sabe o inglês, coisa e tal, e a história está só em inglês, a gente se atrapalha e não consegue produzir ou ter o final satisfatório do jogo por conta de não entender sobre o que o jogo está falando. Bem, esse foi o Minecraft, foi a explicação. Eu queria saber, porque eu não perguntei, tem alguém que joga ou Far Cry ou Minecraft e quer se manifestar? Eu já joguei, já. Fala, Rian, fala para mim, qual dos dois que você já jogou? Os dois. Legal, qual que você gosta mais? O Far Cry. Far Cry. Por quê? Eu acho a história dele intrigante. Eu acho que é um jogo bem legal de se jogar. Legal. Vou fazer uma pergunta aqui bem... O que é ruim? Ângelo, o que é ruim? Eu acho os dois jogos ruins. Sério? Qual jogo você gosta? Free Fire.
Free Fire. Eu cheguei a pensar em colocar, mas aí a aula ficaria muito extensa. Aí depois, se o Ângelo ficou de acrescentar do próximo para mim aí. Você lembra que você ficou de falar para mim do próximo, né? Vamos lá, o próximo que nós vamos falar é o Pokémon Go. Aí eu vou pedir para o Alessandro trocar aí a tela, colocar o Pokémon Go. Pokémon Go, ele surgiu aqui no ano de 2016. Ângelo, fala você um pouquinho do Pokémon Go aí pra gente. Ô, professora, foi triste quando lançou o Pokémon Go. Você achou? Não, foi triste pra O mim. pessoal gosta demais. Por quê? Não, é porque quando lançou, o meu celular não rodava. Seu celular é fraquinho. Isso, e aí eu via todo mundo jogando e eu ficava triste. Ah, eu imagino. Mas, ó, em 2016, quando lançou o Pokémon Go, ele virou uma febre inicialmente. Tinha gente atravessando rua aí, tentando achar Pokémon. E aí o Ângelo, a gente estava conversando até na aula passada, eu falei para ele, eu vou colocar Pokémon Go. E aí ele estava explicando mais ou menos o que ele entende um pouquinho. Então eu vou deixar você falar um pouquinho sobre Pokémon Go aí, Ângelo. Fala. O Pokémon Go é um jogo de mundo aberto, que você tem que ficar andando, usando GPS. Mas o jogo também é bem perigoso, você tem que prestar atenção no celular e na rua, porque você pode ser assaltado, atropelado. Vários problemas que tem na rua aí. Entendi. Pode... E assim, em qualquer lugar eu posso encontrar? Em qualquer lugar eu posso encontrar? Sim. E também você pode batalhar com outras pessoas, igual no desenho, o anime. Você pode evoluir seu Pokémon, subir de nível, trocar a roupa do personagem. Isso é legal. Isso parece bem legal. E são vários Pokémons para você guardar na Pokébola. E eu tenho várias Pokébolas ou só tenho uma? Não, tem várias. Muda o tipo e a cor. E o nome também. Entendi. Isso é bem legal, né? Quando você olha e você percebe que o jogo ele tem que permitir uma interação. Alguém pensou, e é isso quando a gente fala em roteiro, faz tanto sentido mostrar os jogos assim, porque alguém pensou em coisas que poderiam atingir as pessoas. E não foi no carro que as pessoas pensaram. Professora. Elas pensaram em algo que fizesse a pessoa querer fazer parte, ela se sentir nisso. Fala aqui, por favor. Só para complementar o que a gente está falando, né? Você fazer uma pesquisa simples, os mesmos autores admitiram que eles extrapolaram um pouco no resultado, né, dos países. Para você ter uma ideia, foi 145 acidentes, 29 mil feridos e 250 mortes, possuídos só pelo jogo Pokémon Go. Isso por conta das pessoas saírem atrás dos Pokémons, Guilherme? Sem olhar carro, essas coisas? Sim, tipo assim, se você fazer uma pesquisa básica, foi isso. E em questão, as pessoas não prestavam muita atenção, né? Às vezes, muitas pessoas eram atropeladas, ia de noite procurar Pokémon Go, eram assaltadas, reagiam. Às vezes acontecia mais isso, entendeu? Porque hoje em dia, até quando o Pokémon saiu da moda, né? Por causa que cresceu, até falou na televisão, em questão disso e etc. Legal. O que eu acho legal, por exemplo, a gente pensa num desenho, né? Porque o Pokémon, ele primeiro vai aparecer pra gente como um desenho. Então, ele era uma coisa muito das crianças mesmo. Você imagina que criança, o cuidado que ele tem atravessando a rua já é muito pouco, né? Então, ainda se ele andar com o celular tentando localizar Pokémon, é muito mais complicado. A gente está visualizando algo aqui que sai do nosso contexto. Fala, pode falar. O tanto de pessoa que abaixou o Pokémon Go, na época lançada, foi 482 milhões no game, em relação ao download de Pokémon Go. Aí em 2019, mesmo assim dando uma baixada de rendimento, foi ainda 55 milhões de vezes em 2019. E só nos 2 países, Estados Unidos e Brasil. Meu Deus.
O João está acrescentando que o Free Fire, eu queria tanto que o João tivesse áudio, porque ele participa tanto da aula, mas a gente não consegue ouvir a voz do João. Ele tem, O professora, Free ele fala que Fire é ele não quer. perigoso também. Não sei. Cada um sabe da sua realidade, Ângela. Que julgamento é esse? A gente não faz isso aqui, não julgue. João, especifica pra gente por que o Free Fire é perigoso no chat, se você não quiser abrir o microfone. Se você puder abrir, você abre. Se não, especifica no chat pra gente. É porque tem arma legal. e o pessoal fala que é do capeta. Só porque tem arma? Isso. Inclusive, a minha tia não deixa meu primo jogar, por causa que o jogo é de arma. E assim, quando você fala, existem jogos que são específicos sem arma e que têm a mesma atuação para as crianças? Eu não sei se proibir é o caminho. Acho que orientar talvez seria o caminho, né? Então, eu não conheço ninguém que jogou. Você conhece? Ouvimos falar de pessoas que jogaram Free Fire e saíram aí matando pessoas por causa do jogo. Acho que a cabeça da pessoa tinha um problema, né? Então, os parafusos a menos, não é o jogo. Depende da mentalidade da pessoa. Igual falaram. Lembra quando teve aquele ataque lá em Suzano, lá da escola? Dos meninos? Lembro. E falaram até que tinha relação sobre Free Fire, mas não confirmaram, né? Mas o que você acha sobre isso? Então, professora, em relação, assim, juntando, igual o Pokémon GO, igual o Free Fire também tem uma influência, porque uma coisa, jogar o Far Cry também. Far Cry é da hora, um jogo muito legal, eu sempre joguei, curti, mas aí se comparando com o jogo Pokémon GO, o jogo é inocente pra gente. Um jogo que não tem nada de tiro, nada de nada, e morreu tanta pessoa. Verdade. Aí a gente vai jogar um jogo de tiro, tipo assim, em relação ao Free Fire, ao Far Cry, não morre tanta gente. Às vezes falam que só porque tem arma, o jogo pode ser tóxico. Pode até que ser, professora, mas eu acho assim que às vezes as pessoas pensam só em uma coisa, né? Só porque tem arma, o jogo deve ser ruim, mas às vezes a gente tem que ver primeiro, jogar para analisar, né? Antes de falar, às vezes. E vocês acham que, assim, eu vou perguntar para os meninos que estão se manifestando, mas vale para todo mundo que está presente na sala, pode pôr sim ou não, porque até o Ângelo colocou, jogos não influenciam. Vocês acham de verdade que se uma pessoa tiver uma cabeça boa, uma estrutura familiar boa, o fato dela jogar um joguinho que tem arma vai fazer com que ela saia por aí achando que deve atirar nas pessoas? Eu não consigo enxergar isso, gente. Mas, por favor, me... Tipo assim, mas às vezes, né, a estrutura da família ajuda bastante em questão disso, porque eu era muito, muito viciado no Free Fire. Aí, em questão de se eu ficar o dia inteiro no meu quarto, tipo assim, sem falar com ninguém. Aí eu entrei numa discussão com a minha família, mas aí eles me ajudaram a também não gostar tanto de Free Fire. Hoje em dia eu não jogo. Mas você saía, você jogava Free Fire o tempo todo, beleza. Aí você saía do seu quarto falando, gente, eu tenho que atirar em alguém. Não, aí também não. Isso já aconteceu. Da mentalidade da pessoa, né, professora? Ela tem uma mentalidade fraca já, entendeu? Já tem alguns problemas em questão em família, no lar da pessoa. Então, a questão dos meninos que entraram atirando... a questão dos meninos que entraram atirando na escola, eles sofriam bullying, tinha uma série de fatores. Então, né? Culpar o jogo, eu acho que é até maldade. Então, às vezes não sei, pode ter contribuído? Falam tanto disso que até perde a vistoria do jogo. O jogo fica visto como um jogo influenciado a matar. Entendi. O Rian tá com a mão levantada, quer falar, Rian? Não tô com a mão levantada. O Ângelo tá com a... Então é o Ângelo. O Ângelo quer falar? Professora, tem que ser direitos iguais, as meninas também têm que se pronunciar. Eu também acho. Mas eu não obrigo as meninas a se... Estou esperando minha vez de falar. Vai, Lu, fala você, Lu. A minha tia, eu jogava Mortal Kombat no videogame. E ela ficava falando que eu ia virar uma pessoa violenta, que eu ia sair batendo em todo mundo porque eu jogava Mortal Kombat. E aí, você virou uma pessoa violenta? Não. Pra mim virou. Ou nada a ver? Eu vou dar um socão nessa cara, Ângelo, feio. Aí, ó.
Aí a violência. Eu não sou violenta. É, ainda não. Eu sou um pouquinho, mas A não é por Mônica causa do também jogo, não. Então, mas ó, se você for pensar que violência, que a pessoa vai ser violenta só porque assistiu, a Mônica também é violenta, não é? Ela não tá com o coelhinho dos meninos. Aí a gente não vai nem ver gibi, também não pode assistir desenho, vai ficar bem restrito esse mundo, né? Ângela, você quer falar? A Ângela estava com a mão levantada e o Alessandro. Se a Ângela quiser falar, logo depois dela eu abro o professor Alessandro falar. Eu não acho que Free Fire seja um jogo violento. Eu jogo e nunca matei ninguém. Nem Mas senti a Ângela é vontade. violenta, professora. Ela vive me batendo. Você parar de ser mentirosa, Mas- Luciana. Ela me maltrata, professora. Round 1. Alessandro, socorre nós. Vamos lá, pro bandeira branca para todo mundo aí. Olha que interessante. A maioria de vocês que jogam não considera, e até com uma certa razão, que os jogos em si não são violentos. A questão é, a maioria das pessoas que falam que é violento, eles não conhecem os jogos. E mais ainda, geralmente, assim, você fica 23 horas sem jogar. Eu tenho quase certeza, quando você começa a jogar, a pessoa só vai ver aquela cena em si. E geralmente, nós que somos mais velhos, tem aquela noção de, tá sendo influenciado. Algumas pessoas, que nem disse a professora Sandra, são mais influenciáveis que os outros. E isso é desde sempre. Olha que interessante, quando começou a TV aqui no Brasil, na década de 60, quando passava o desenho do Tom e Jerry, algumas pessoas falavam assim, não pode passar esse desenho porque a criança vai olhar para o ratinho e vai querer ser amiga do ratinho. Olha que absurdo. Ninguém aqui olha um rato na Vai rua. incentivar a violência ali. Ninguém vai aqui olhar na rua e vai abraçar um rato. Eu acho que não. Né? Porque a criança tem essa noção. Né? Mas teve um caso que a criança... Mas é um caso à parte. Né? A gente nunca pode pegar de um caso e generalizar. O bacana, por exemplo, foi o que o Guilherme falou. Falou assim, o Pokémon em si não é violento. Mas a pessoa fica tão influenciável, e não só criança como um adulto, esquece do que está ao lado. Algumas pessoas são muito mais vidradas, muito mais potencializadas naquilo que os outros. Mas os jogos em si não são violentos. O que é legal na fala do professor Alessandro é exatamente a gente pensar sobre esse aspecto. Eu vou piorar um pouquinho a discussão com vocês agora, porque eu vou falar sobre alguns jogos que não são exatamente eletrônicos, mas que causaram um certo frenesi aí no mundo nos últimos tempos, tá? O primeiro deles, eu quero que vocês prestem bastante atenção. A gente vai conversar sobre duas coisas diferentes, mas depois eu quero abrir para uma discussão. Então, eu vou pedir para você que pegue, colhe as informações e vai pensando o que você pensa a respeito. Quem quiser já ir colocando no chat as suas opiniões sobre o negócio, beleza. Se quiser esperar até o momento que a gente falar sobre as duas coisas, vai ser legal. Eu vou entrar num assunto bastante espinhoso aqui, tá? Que se chama Desafio da Baleia Azul, o jogo que mata. Esse é um jogo, tá? Composto de 50 desafios, que foi... Vou pedir para o Alessandro apresentar aí o vídeo, enquanto ele estiver com tudo pronto, ele avisa. Esse é um jogo bastante complicado, tá? A gente tem aí, dentro do contexto, um jogo que começou fora do país e quando foi ver já tinha morrido muita gente. E que assim, ele é composto de 50 desafios. E o último desafio é uma prática de suicídio. Parece absurdo quando a gente acabou de falar que assim, eu jogo Free Fire, mas eu não sinto vontade de matar ninguém. E saber que pela internet alguém tenta um suicídio simplesmente porque é a última fase de um jogo. E eu ouvi vários casos. Ale, você vai conseguir apresentar?
O Alessandro? Perdi o Alessandro? Bem, o Alessandro não fala comigo, eu vou pensar aqui no que eu faço. Espera aí, me dá um segundinho, gente. Desculpa, voltei. É que deu uma emergência. Você aqui. consegue colocar para mim o vídeo do desafio da baleia? Agora. É que surgiu uma emergência aqui, por isso que ia trazer um pouquinho. Tranquilo, tá tudo resolvido aí? Resolveu? Vamos lá. Beleza, depois eu vou falar sobre mais uma situação, tá? Mas o primeiro vídeo, eu vou fechar meu microfone, vai estar falando com vocês sobre esse desafio da baleia azul. Ô, Ale, quando tiver tudo pronto, você avisa pra gente. Eu tô sozinho. Vou pegar de novo, Pro. Calma, tá tudo bem. Quer tentar, Fran? Não, já peguei aqui, Pro. É que acho que ele tava Pegou? correndo sozinho. Aí acabou. Beleza. Ó, só para vocês entenderem. Quer que eu inverta enquanto você arruma? Agora. Guia. Baleia azul. Tá entrando. É um vídeo super rápido, tá? Eu gostaria que vocês assistissem para vocês terem uma ideia do que se trata aí. Isso mesmo. Vou fechar meu microfone e vamos assistir junto. Está levando muitos jovens e adolescentes a tentarem tirar a própria vida. O desafio surgiu na Rússia e nos últimos dias tomou conta das redes sociais no Brasil. A sala de jogos vazia indica que pouco está sendo usada. A velha mesa de xadrez deu lugar aos jogos virtuais. O futebol na mesa de pebolim se rendeu aos desafios que chegam pelo celular. O problema é quando esses desafios colocam em risco a vida do jogador. Um exemplo disso é o Blue Whale, ou jogo da baleia azul, que impõe tarefas diárias por 50 dias a crianças e adolescentes, entre elas ver filmes de terror e praticar agressões contra o próprio corpo. Bem diferente dessas brincadeiras, o jogo da baleia azul pode tirar a vida de muitas crianças e adolescentes. É um jogo onde tem um componente, infelizmente, de muita maldade, de muita perversidade. Por quê? Uma vez que muitas vezes eles são desafiados a se cortar, a se mutilarem, a arrancar os cabelos, por exemplo, e infelizmente chegando ao desafio final, que é um convite ao suicídio, que é uma coisa extremamente triste para a nossa realidade. O desafio começou em grupos fechados numa rede social russa. Para entrar no jogo, é preciso ser convidado por um membro do grupo. Se as tarefas não forem cumpridas, os administradores da página ameaçam publicar informações pessoais hackeadas. Na Rússia, segundo o noticiário local, as autoridades investigam a morte de 130 adolescentes que poderiam ter ligação com o jogo da baleia azul. No Brasil, o suicídio de uma garota de 16 anos no Mato Grosso também está sob investigação. Me contaram só que tem esse jogo, mas não sei nada a respeito. Para mim, a rede social serve mais com mecanismo de interação social, só que ele tem que ser usado superficialmente e tem que tomar muito cuidado porque tem muitos perigos usando. Mas o que leva um adolescente a esse tipo de jogo? É próprio da natureza do ser humano em desenvolvimento, especialmente do adolescente, do jovem adulto, a ter de provar, a ter esta ânsia por buscar a superação dos seus próprios limites. Este palestrante, que trabalha com formação de pais e professores, diz que muitos o procuram porque não conseguem dialogar com seus filhos. Ele faz um alerta às famílias. São João Paulo II tem uma frase nas cartas às famílias que me tocou muito, que ele fala: hoje os filhos são órfãos de pais vivos. Ou seja, os pais estão vivos, mas eles estão ausentes. Que de fato não é difícil, não gasta dinheiro, gasta tempo, conversar, ouvir, preste atenção, veja as amizades dos seus filhos. Se nós ensinarmos nossos filhos para aquilo que é o herói, o que é o verdadeiro herói, e não os anti-heróis que as mídias nos mostram, não serão levados nossos filhos por falsas ideias, por falsas ideologias. Eu quero que vocês sejam santos, mesmo, mas não santos comuns, entendeu? Quero que se tornem grandes santos. E como conseguir isso? Oi, Ale? Como se tornar um santo? Tira.
Gabriel, compartilha, vamos fazer uma leitura para vocês do Correio Brasiliense. O Gabriel vai compartilhar aí. Vou pedir para o Gabriel fazer a leitura para a gente. A minha conexão está muito fraca. Posso ler? Fica à vontade, eu vou fechar meu microfone. Então tá bom. O assunto invadiu o WhatsApp de pais responsáveis por alunos e se transformou em uma grande preocupação nas escolas. Em pleno início do ano letivo, o desafio da rasteira, também chamado quebra-crânio ou roleta humana, é, na verdade, uma agressão que pode levar as vítimas a lesões severas e à morte. Várias imagens com 3 jovens posicionados lado a lado, onde o do meio é convidado a pular, em seguida recebe uma rasteira de surpresa, viralizaram na internet. Alguns participantes aparecem com fardos escolares. Além de se tratar risco de vida, a brincadeira pode ser considerada infração se praticada por menores de 18, ou crime, no caso de agressor ser maior de idade. O assunto virou pauta de reuniões escolares e em algumas unidades de ações educativas, em outras, discutir o problema de forma responsável é considerado o melhor remédio para combatê-lo antes que ocorra uma tragédia. O caso de uma estudante nordestina que morreu após ser vítima da rasteira aumentou o receio de pais e mestres. Emanuela Medeiros, 16 anos, bateu a cabeça no chão na escola Município Antônio Fagundes, em Mossoró. Ela sofreu traumatismo craniano. Foi socorrida pela direção da escola e levada ao hospital regional Tarcísio Maia, mas acabou morrendo. O caso aconteceu em novembro do ano passado e viralizou nessa semana. Continuo? Ok. Práticas como o desafio da rasteira alertam especialistas. Ressurgem a cada ano e ganham adeptos entre crianças, adolescentes, na medida que preocupam pais e educadores. Exemplos disso foi o jogo Baleia Azul, que levaram ao suicídio, assim como o da boneca Momo. Outros exemplos foi o Bird Box, onde os jogadores eram estimulados a vendar os olhos para fazerem tarefas cotidianas. Beleza. Vocês viram que até a própria reportagem fez uma certa associação aí com o assunto. Provavelmente na nossa tarefa ou na disponibilização desses materiais para vocês, eu vou disponibilizar o Correio Brasiliense inteiro aí para a leitura de vocês. O que eu queria agora, nesse pouquinho de tempo que a gente tem, já está se estourando aí, eu queria saber a opinião de vocês sobre esses assuntos. Nós falamos em Baleia Azul, nós falamos no desafio da rasteira, né, que foi no início de 2020 aí que a gente ouviu bastante falar, e o desafio da Baleia Azul é um pouco mais antigo. Mas em si, eu quero saber o que vocês pensam a respeito disso, e onde falhou dentro desse contexto, né? Porque como é que pode? A gente tem um jogo como Far Cry, que apesar de ser um jogo violento, ele não prevê, ele prevê um fim onde o personagem tem uma certa reflexão, e um jogo desse que é irresponsável, não é? Para vocês. Então, professora, eu tenho um colocamento, uma pergunta e já vou falar também. Tipo assim, esses dois negócios aí vêm, às vezes, né, as pessoas que inventam. Imagina
a pessoa que inventou, às vezes não pesa tanto, né? Às vezes as pessoas morrem e elas nem ligam, né? Porque às vezes as pessoas morrendo, o povo acha até ficar feliz. Em questão de algumas pessoas fazerem isso, né, professora? Que é uma maldade na humanidade, para mim. Isso é uma maldade. Em questão dessa rasteira aí, eu lembro até hoje quando fizeram com meu amigo, foi ainda na rua ainda. Tava todo mundo na rua, aí nós tava tudo brincando, aí fizeram com um amigo. Aí até a mãe dele saiu chorando aí, acho que depois ele se mudou daqui, foi para outro lugar, mas... Mas ele chegou a se machucar, Guilherme? Eu não sei, professora, que depois daquele dia eu nunca mais vi ele. Entendi. Aí, entendeu? Aí esses desafios que o povo fica cumprindo, às vezes também é curiosidade, né, professora? Também o povo, igual o Baleia Azul. Baleia Azul, quando começou, mandaram para mim vários convites, professora. Não sei se para todo mundo mandou, mas mandavam direto, professora. Direto mandavam convite. Aí você que aceita, né? Se mesmo a pessoa falando sim ou não, você que aceita. Não tem essa pra você entrar no grupo. Você entra também porque você quer, às vezes. Mas será que todo mundo tinha noção? Você fala, são 130 adolescentes mortos, gente, é muita coisa, não é? Aí, às vezes, as pessoas não têm noção, né, do que é. Às vezes, elas colocam outra descrição, outra coisa. Às vezes, é um grupo, assim, que você acha que é um simples grupo, mas o grupo se torna um grupo maldoso, um grupo que não é influenciado para você. Então, a minha colocação é essa, que, tipo assim, a gente tem que ver, igual, tem um ditado, né? Tinha o sábio e tinha o bom. A pessoa boa errou, falou que não ia fazer mais, mas ela errou, né? Aí o sábio viu ela errando, falou o quê? Não, eu não vou errar igual ela. Vou fazer melhor. Então a gente tem que ser igual o sábio. A gente não pode pegar a influência dos outros e fazer. Com certeza, faz todo sentido. Para mim, pelo menos. Queria ouvir mais alguns. Um dos desafios da Baleia Azul é esse aí, desenhar com estilete uma baleia no braço. É um dos desafios. Quem mais? Eu acho que eu tenho o Ângelo com a mão levantada. Ângelo, pode falar, meu bem, você quer falar? O pessoal falava que eles mandavam convite em forma de, tipo, pedido de amizade no Facebook. Eu lembro de ouvir sobre isso também, Ângelo. Tipo, o pessoal mandava para você aceitar como amigo, e aí eles já estavam no jogo, quando você aceitava. E aí tinha essa coisa de falar que se você não continuasse os desafios, eles iam expor a sua vida pessoal, né? Eu não sei que tipo de coisa as pessoas colocavam no Facebook, mas eu falo assim, meu filho quer expor o que está lá, expõe tudo, meu filho. Tudo que está lá é público. Mas eu sei lá qual é o tipo de coisa que as pessoas estavam fazendo, né? E aí, o que você acha disso tudo? E do desafio da rasteira também, quero ouvir a respeito. Mesmo? O desafio da rasteira fizeram até mesmo. Sério? Cara, como é que foi isso? Conta. Não, é um vídeo dos meninos falando merda. O desafio da rasteira é isso aqui, ó. Para quem ainda tem dúvida, não tinha certeza do que está sendo falado, é isso aqui. Essa menina que tá longe do chão aí, essa é a menina que morreu, tá? Que você tem duas coleguinhas. Você pode ver que as coleguinhas devem ter mais ou menos a mesma idade que ela. Provavelmente não houve intenção em momento nenhum de causar um dano tão sério, né? Mas é péssimo. Esse rapaz aí da figura do meio, ele ficou inconsciente. Você tem a cena segue, para quem viu o vídeo em algum momento, a cena segue com esse rapaz completamente inconsciente. É um jogo. A gente conversou sobre isso com o Silvio, acho que na primeira aula. O que existem são jogos, eles podem ser eletrônicos, eles podem ser... Mas, assim, que tipo de ideologia a gente vai estar vendendo? Isso sim é nossa responsabilidade. O que hoje nós trazemos aqui para o grupo é que, assim, quando eu monto uma ideia, quando eu monto eu tenho que ter claro na minha cabeça que ética o meu jogo vai passar, e se essa ética, o que eu quero? Porque às vezes a brincadeira pela brincadeira, ela é prejudicial.
E aí prejudicial, inclusive, para a gente, de se sentir responsável. Acho que uma fala do Guilherme muito assertiva aí, foi o Guilherme dizer assim, cara, já pensou se ser responsável por alguém aí que, sabe, se acontecesse alguma coisa com o cara? Então, Alessandro, você fala? Falo sim, Pro. É que é até complicado, né? Uma coisa a gente tá falando assim, com essa pausa, e é bacana que a gente tem essa pausa todinha, esse tempo completo para pensar. O que eu fico questionando, o que faz uma pessoa tão sozinha, achar que essas pessoas que estão provocando é amigo, né? E uma pessoa que começa a fazer esse desafio, olha só, não vai ser o primeiro teste fazer uma baleia com sangue. Isso aí deve ser o quinto, sexto, a 10ª chamada. Não, eles começam com coisas muito leves, assim. Muito leves. Assistir filme de terror. Eu não sei, acho que o Ângelo que falou que até recebeu alguma coisa. Eu não lembro quem foi, se foi o Ângelo, se foi o Guilherme, mas em si, o primeiro teste era assistir um filme de terror, aí tem um momento que eles mandam você se cortar, e outras coisas, aí começa a cada vez pegar mais pesado. São 50 testes, então... Para uma pessoa chegar nesse... E esse não é o último nível, o que é desesperador até para mim. A pessoa tatuar, ficar furando o corpo para formar uma baleia e achar que as pessoas que estão dando essas ordens são amigas, alguma coisa está errada com a gente. Alguma coisa está errada com a humanidade. E a questão da ética, que foi falado na semana 3 ou semana 4, vai tratar sobre isso, né? Se eu não quero que uma pessoa me faça mal, eu não vou fazer mal para outra pessoa. Se eu não quero que as pessoas me julguem, eu não vou julgar as outras pessoas. E uma pessoa que está com a moral baixa, uma pessoa que tem a estima bem baixa, ela não se considera importante e ela recebe um agrado de alguém, até ela se der conta que esse agrado realmente é para melhorar essa pessoa ou é para receber algo em troca, é difícil de cair a ficha. Então, parabéns para vocês, parabéns, Guilherme, pela explicação, vocês que colocaram no chat também. O bacana da eletiva é isso. Programação é importante? É ótimo que é importante. A informática tem suas virtudes? Tem suas virtudes. Mas, antes de tudo, é sempre bom a gente se preocupar com o ser humano. O que faz uma pessoa pegar uma arma e sair matando na escola? Porque viu no jogo. O que faz uma pessoa pegar um carro e atropelar todo mundo porque participou de um... A vida não é um jogo que tem replay. Você não tem continue. Não tem vidas. Não tem vidas, você só tem uma. Passa a palavra. Vou deixar o Gabriel falar e aí eu concluo. Fala, Gabriel. Só para continuar o que tinham falado, o primeiro desafio da baleia azul é você cortar, né, na sua mão, escrever F57 na palma da sua mão e enviar uma foto para um tal de curador. Horrível. E o segundo? O segundo é assistir um filme de terror e psicodélico às 4h20. E depois o curador vai te mandar algumas perguntas para ver se você realmente assistiu esse filme. Ô, Gabriel, fala a primeira pergunta que eu não entendi. O primeiro desafio? É você cortar na sua mão F57 e mandar uma foto para esse curador. Gente, a gente ia colocar aqui essa questão da responsabilidade na criação do jogo. Porque quando eu falo em roteiro, é bonito, é maravilhoso eu falar para vocês assim, ó, cria um roteiro do filme e todo mundo vai enxergar da forma certa. Essa pessoa que se deu ao trabalho aí, ela também criou um roteiro. Ela também criou um roteiro. É um roteiro de 50 passos. Só que assim, qual o objetivo? Onde é que isso vai parar? E assim, por mais que você pense que é só o seu jogo, quando você for criar seu jogo de verdade, você resolve que é esse o caminho que você quer seguir. Que tipo de
informação e que tipo de coisa você vai deixar para a sociedade. Então, por isso que eu trouxe aí, quando falou de roteiro, quando falou de criação de jogos, não só jogos que diz ser muito violento, eu pensei no Far Cry, eu pensei no Fire... Ai, eu esqueci agora, fugiu. Free Fire. Eu pensei no Free Fire, mas... E aí eu tive que escolher. E aí eu acabei falando, não, vou pôr o Far Cry por causa do gráfico e etc. Não que o outro não seja legal, mas... E aí eu tinha que escolher, não tinha jeito. Mas, assim, a gente sabe, a gente conhece a diferença quando a pessoa fez um jogo. Existe um jogo, que eu não vou lembrar o nome, mas vocês vão... eu vou lembrar, assim, chama GTA. Que existia uma versão dele onde, se você atropelar a mulher grávida, você pontuava mais. Então, assim, tem jogo que não tem ideologia boa. A ideia não foi uma ideia eticamente correta. Então, quando a gente fala a importância de você ter uma ideia ética, você ter um direcionamento na hora de criar seu jogo, ter uma visão histórica, montar bem não só o espaço que seu jogo tá, mas os personagens que integram esse jogo. Então, assim, isso é muito importante. Isso transforma, é isso que faz histórias como Far Cry ter 1, 2, 3 e já está no 6º. Por quê? Porque é uma história bem produzida, ela foi criada com objetivos, ela, por mais que ela lide com a ideia da violência, não é a violência pela violência, ela tem um intuito. Então, assim, o GTA é um jogo que preocupa bastante, porque você olha para ele e você fala, cara, tem algumas ideologias. O meu sobrinho, ele tem 5 anos, ele joga o GTA, para você ter uma ideia. Aí ele fala assim, dá licença que eu vou pegar o carro. Ele fala, jogando. E aí você acha muito engraçado, só que a gente sabe que ele está roubando um carro. Então, pensa só, ele tem 5 anos e ele tem ele acha que dá licença que eu vou pegar o carro, ele pega o carro e leva. Então, na cabeça de 5 anos dele, não existe ainda esse conceito. Mas o jogo foi criado com conceitos. Então, a gente tem que entender que quando um jogo é criado, ele é pensado para que ele seja ou eticamente ou não ético. Vai, Guilherme, fala. Só para complementar o que o Gabriel falou, ele escreve na mão F57 é o significado do jogo. O que significa? Tipo assim, eu pesquisei e não fala qual que é o significado, tipo assim, do F57, mas é tipo um código que tem no jogo. Ah, tá. Faz mais sentido agora. O que eu gosto nessa geração é que vocês têm uma agilidade para pesquisar as coisas, uma agilidade. Eu falo assim, eu posso trazer a aula semi-pronta aqui, que eu tenho pessoas inteligentes bastante na sala para estarem consultando, para não acharem que o que eu estou falando é verdade ou o que eu estou falando é mentira. O importante é você ir criando o seu conceito sobre as coisas. E é nisso que a geração de vocês é melhor do que a nossa. Esse eu acho que é o principal aspecto, que a geração de vocês é melhor do que a nossa. É uma geração que ela não acredita nas coisas só porque eu falei. A gente, vou deixar o Ale falar agora, mas a gente tem vocês têm esse benefício em volta de vocês, de poder olhar e falar, peraí, deixa eu ver se isso está correto, deixa eu ver se isso aqui que está sendo falado faz sentido. Isso é legal. Então, imagina que quem de vocês decidir, poxa, eu vou criar jogo, eu vou criar história, você tem muito mais chance de pesquisar, você tem um leque muito maior para produzir algo de qualidade e que tenha uma ideologia que faça bem para as pessoas, que transforme problemas que existem, como problemas de xenofobia, de racismo, problemas, né, étnicos, culturais, uma série de problemas que a gente tem hoje aí no mundo e que precisam de bandeiras, mas precisam de pessoas inteligentes que levantem essas bandeiras. Alessandro? Professora, a senhora é uma ótima professora de filosofia. Não tem mais nem o que falar muito. Só para fechar mesmo, que é referente ao que já foi até proposto, que é a reflexão, né? Eu fico muito feliz quando um aluno fala que tem que ter consciência. Eu fico muito feliz quando o aluno fala, não, eu não vou no que o outro está falando. Isso é protagonismo. Isso aí é reflexão.
A palavra reflexão é exatamente isso, é o refletir do seu pensamento. Se aquilo que você está pensando é bacana ou não é. E a maioria das pessoas não é nem aluno, a maioria das pessoas não tem essa reflexão. Então, eu fico feliz quando um aluno do 9º ano tem essa reflexão, eu fico feliz quando um aluno do 1º ano tem essa reflexão. Se você refletir sobre o que você vai fazer, se você refletir sobre o que você quer da sua vida, se você for refletir o que você quer para a sociedade, a possibilidade de a gente viver melhor aumenta e aumenta muito. Posso fechar falando sobre o Drive? Deixa eu só agradecer. Eu queria agradecer demais. Na hora que vocês pegarem os slides lá no Google Sala de Aula, vai ter disponível para vocês esse vídeo aqui, ó, que eu não consegui tempo para passar. O que é esse vídeo? Ele está explicando como o Detroit foi feito. Então, tem lá os planos sequência, mostrando um monte de pontinho no rosto das pessoas. Como é que ele foi criado, assim? O de trás das câmeras eu acho que é bem legal de ver. Não deu tempo para mostrar, mas vai estar disponível para vocês junto dos slides, tá? Por isso que está aqui no finalzinho, depois desse monte de explanação de jogo. Foi um prazer enorme, gente. Adorei a aula. Obrigado. Passo a palavra, Lê. Obrigado. Eu sei que vocês estão loucos para sair, mas só para fechar, e mais do que fechar, vocês já estão começando a fazer as atividades. Lembrando que essa aula e as anteriores são gravadas. Fica à vontade, entra no YouTube, coloca lá o meu nome, Alessandro Sabo, tem lá o link lá, eletiva. A professora já disponibilizou também as aulas no Google Sala de Aulas, então lugar tem para assistir tranquilo. O que eu só quero mostrar para vocês é referente ao que a Dani entregou para vocês. Como é que vocês fazem para alcançar... Opa, cadê a extensão? Como é que vocês fazem para alcançar essa tela? E é facinho. A professora Sandra, ela já habilitou vocês por e-mail, então tem tanto por e-mail ou pelo Drive direto. Se você for pelo Google, entra lá no seu e-mail, tudo, vocês estão vendo essas bolinhas aqui, ó. Deixa eu habilitar. Pronto, ok. Só que aí tá em cima, né? Desce. Ô, cáspita. Então sai. Não quer? Então sai. Essas bolinhas aqui, quando você clica, ó, que é o Google Aplicativos, você vai ter várias abas. Você pode ir tanto pelo e-mail que a professora Sandra já habilitou vocês, ou pelo Drive. Eu vou mostrar pelo Drive, porque é o... Lembrando que nós usamos o e-mail institucional, que é aquele que você estava no Google Sala de Aula. Se você quiser por outro e-mail, manda uma mensagem ou para mim ou para o Alê pedindo para a gente acrescentá-lo. Não tem problema nenhum, a gente faz. Sem problema, a gente vai ter maior prazer. Mas se você já sabe o e-mail institucional da escola, não tem problema, é até mais fácil. Você pode ir tanto pelo Gmail quanto pelo Drive. O procedimento é o mesmo. Eu vou pelo Drive, ele vai aparecer essa tela aqui. No caso, esse aqui é o meu. O de vocês, como eu estou compartilhando, já está facilitado. Vocês vão aqui, ó, compartilhados comigo. Por que compartilhados comigo? Tanto eu, professor Francisco, professor Silvio, professora Sandra, compartilha os nossos documentos para vocês. Então, quando vocês vão colocar compartilhados comigo, vai aparecer várias informações, e uma delas vai ser justamente o da eletiva. Professor, eu não acho. Não tem problema. Você pode clicar aqui, ó, onde está a pesquisa no Drive, e escreve a palavra eletiva. O Ale, eles têm compartilhado com eles esses documentos do Python. Não está tudo. Vai vir tudo, vai vir tudinho, tudinho. Quando vocês clicarem, vai estar aqui para vocês evidências, vai estar os documentos do Python. Isso. Vocês podem até escrever, então, documentos do Python, fica até melhor. Obrigado. Escreve aqui, onde está eletivas, escreve documentos do Python, ou só Python mesmo, talvez, que é até mais fácil. Aí vai aparecer essa aba aqui, documentos do Python.
Olha que interessante. Tudo que a Dani mostrou pra gente, tanto na quarta aula quanto na última aula, tá aqui, ó. O Ângelo Bo, olha lá, a Bortolina, o fundo de tela, tudo isso a Dani e eu gravando. Agradeço de novo, Dani, pela participação. Tudo isso ela forneceu de coração para vocês fazerem o programa. Não só as imagens, como também, se você quiser colocar música, ela deixou já algumas 3 músicas para ser compartilhado. Então, tudo aqui nos documentos do Python que você consegue, seja pelo Gmail institucional, que a professora já habilitou, seja pelo Google Drive, que é o caminho que eu estou mostrando para vocês. Material de apoio, tá tudo aqui, ó. Ah, eu não consegui ainda, professor, baixar o Replay, o Ren'Py. Não tem problema. A Dani, ela já colocou aqui, ó. Clica aqui no link, ó. Opa. Abriu para vocês uma nova tela, não? Abriu, né? Não, aqui não. Tá, então peraí. Você clicando, ó, agora abriu, Ale. Tá vendo? Quando eu cliquei naquela folhinha, apareceu esse link aqui, ó. Esse Ren'Py é o programa que a Dani faz. Esse você vai baixar, seja no celular, seja no computador. A memória é pequenininha. E a parte de, além do Ren'Py, tem o Atom, que é onde você vai colocar os códigos. Tudo isso ela explicou na semana 4 e a da semana passada. Tá na dúvida? Assiste as aulas novamente, sem problema nenhum. Mas o que a gente está pedindo hoje é o seguinte: comecem a fazer os testes essa semana. Por quê? Semana que vem, a gente já vai começar a tirar as dúvidas referente ao programa de cada um. Então, a partir da próxima semana em diante, aí sim a gente vai efetivamente pôr a mão na massa. A partir da semana que vem, vai ser mais para os alunos participarem. Deixa eu aparecer aqui que eu tô... Aí. Vai ser mais para os alunos participarem do que as aulas efetivamente. A gente vai ter o maior prazer de assistir a aula de vocês, a gente vai ter o maior prazer, a gente está estudando para tirar o maior número de dúvidas possíveis, mas quem vai apresentar realmente na eletiva são vocês. São vocês. Bom? Teve dúvida, professor, você foi muito rápido, daqui a pouco já vai estar disponível de novo esse vídeo e os demais. Assistam com calma, vejam, conversem entre si. Ah, você entendeu tal coisa? Será que se eu colocar tal código funciona? É com vocês. Tanto nós, professores, quanto vocês, alunos, aproveitem. Passa a palavra, Pro. Eu queria só ressaltar aí que se não colocou seu nome no chat, colocar agora, antes de sair, tá? Eu tenho um aluno ou outro que não, às vezes sai, não coloca seu nome no chat, e a gente não tem como saber a sua presença. Lembra que a gente consegue tirar lista desse, junto com a gravação, a gente tem a lista do chat, e essa é a garantia da tua presença. Então, quem não colocou seu nome, faz essa gentileza pra gente. Nós agradecemos demais a aula de hoje. Agradeço o Francisco, que ia colocar os vídeos pra gente, mas a internet dele mandou muito mal hoje, e não é culpa dele, a gente sabe que ele faria, porque ele se esforçou aí desde o início da aula, que ele estava preocupado com isso. Agradeço o Silvio aí, que estava tirando print, estava definindo aí, cuidando da presença de vocês. Agradeço a Lê aí por toda a força de sempre, e cada um de vocês pela participação. Educação se faz assim, gente, é assim, conversando, dialogando, é assim que a gente transforma o mundo. Eu fico muito feliz quando eu saio de uma aula onde eu vi tanta gente tão inteligente, porque isso dá uma esperança enorme para a gente. Agradeço demais, parabéns a todos por hoje. Perdão pela meia hora a mais, mas a gente... Foi legal, foi uma discussão boa. Se puder, quem já escreveu o seu nome, só antes de sair, diz o que achou da aula aí no chat. Eu ficaria feliz em ter um feedback de vocês, tá bom? Tchau, gente. Bom descanso. Obrigada. Foi muito boa. Obrigada, Ângelo. Foi ótimo, foi bom, professora. Obrigada, Raia.
Bom final de semana, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Não Tchau, esqueça do Matheus. chocolate, pessoal. Semana que vem tem chocolate, se conseguir Tchau, trazer gente. mais gente. Tchau. Tchau, Tenha um bom Gui. final de semana. Valeu pela força aí com o Pokémon. E com todo o resto, mas com o Pokémon boa, principalmente. Valeu demais. Tchau, obrigado. Todo mundo já escreveu. Termino a gravação. Obrigado.